Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos dar sequência ao período democrático populista, trabalhando hoje o segundo governo Vargas, ok? Bom, então Vargas vai voltar ao poder novamente, dessa vez eleito pelo voto popular, e vai governar aqui de 1951 a 1954, ok? Ele vai se lançar candidato pelo PTB, porém vai receber o apoio formal do PSD, embora o PSD tivesse lançado uma candidatura própria, né? A candidatura do senhor Cristiano Machado, certo? Inclusive, isso é muito comum no Brasil, né? Até os dias atuais, um determinado partido lançar uma candidatura própria, mas apoiar outro candidato de outro partido, né? Quando isso ocorre, você diz que aquele candidato foi cristianizado. Isso aí é uma alusão a esse episódio envolvendo Cristiano Machado, certo? Muito bem, então ele vai voltar ao poder, dessa vez adotando uma ideologia intervencionista e nacionalista. Como assim, gente? Então, Vargas vai realizar intervenção na economia, certo? E vai primar pela economia nacional em detrimento do capital estrangeiro, tá? Lembrando que o governo anterior, o governo de Eurico Gaspar Dutra, né? O Brasil adotou uma postura econômica liberal, né? Abrindo seus mercados para a entrada de produtos estrangeiros. Então, Vargas ele quer reverter isso. Até porque essa política liberal, adotada pelo governo Dutra, trouxe péssimos resultados para a economia brasileira. Tá? Cresceu a inflação, aumentou o desemprego, criou-se um clima de recessão no país, como nós já trabalhamos no ano passado. Então, Vargas adota uma postura intervencionista e nacionalista. Vargas quer promover o crescimento nacional, mas sem estar ligado a nenhuma potência capitalista. Ok? Pois bem, então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Tá? Ora, nesse sentido, adotando uma postura nacionalista do governo, Vargas começa a ser hostilizado pelos Estados Unidos. Porque para os Estados Unidos, quem não é meu amigo é meu inimigo. Lembrando, pessoal, que nesse momento nós ainda estamos vivendo a Guerra Fria. Tá? E Vargas, aqui nesse seu segundo governo, ele vai adotar uma postura independente em relação à Guerra Fria. Por exemplo, ele recusa mandar tropas brasileiras para lutar ao lado dos Estados Unidos na Guerra da Coreia. Então, a partir daí, Vargas vai ter uma relação difícil com os Estados Unidos e com os setores, né, brasileiros que eram ligados ao capital estrangeiro, principalmente aos Estados Unidos. Ok? Bom, então, nesse período, estudos realizados no Brasil deram conta da existência de ricos lençóis petrolíferos. Tá? As elites nacionais, ou setores conservadores, como empresários, cúpula militar, grandes proprietários rurais, banqueiros, esses setores que eram representados politicamente pela UDN, eles queriam entregar a exploração do nosso petróleo nas mãos da maior multinacional da época do petróleo, que era a empresa norte-americana Standard Oil. Vargas, porém, era contrário a isso. O que ele queria era criar uma estatal para monopolizar o setor petrolífero no Brasil. E, para isso, ele vai percorrer o Brasil na famosa campanha O Petróleo é Nosso, em busca de apoio popular para que o Congresso Nacional pudesse aprovar essa proposta de criação de uma estatal que pudesse monopolizar o petróleo no Brasil. Lembrando, gente, que nós estamos aqui na fase populista, né? Então, os presidentes dessa fase, em especial Vargas, eles, quando queriam aprovar alguma medida que fosse polêmica no Congresso Nacional, né, que tivesse chance de ser recusado pelo Congresso Nacional, o que eles faziam? Eles buscavam na própria população o apoio, tá, para que aquela medida pudesse ser aprovada. Então, praticamente jogavam a população contra o Congresso Nacional, para forçar o Congresso a apoiar aquela medida. É exatamente o que Vargas vai fazer aqui nessa campanha de Petróleo é Nosso. Ele vai percorrer a maioria dos estados brasileiros em campanha, certo? Mostrando o perigo de se entregar um setor estratégico desse nas mãos de uma empresa internacional, tá? E a necessidade de criar uma empresa genuinamente brasileira para ter o monopólio do setor petrolífero no Brasil. A campanha empolgou todo mundo. E, dessa forma, vai nascer, então, a famosa Petrobras, certo? Que até hoje ainda detém, né, a maior parte do setor petrolífero nacional.
ela não tem mais um monopólio. O monopólio foi quebrado no governo Fernando Henrique Cardoso, mas a Petrobras ainda é a empresa que domina o setor petrolífero no Brasil. Ok? Muito bem. Outra coisa aqui que nós vamos ter durante a sua administração é uma disputa entre aqueles setores que são favoráveis ao nacionalismo, adotado por Vargas, e, ao mesmo tempo, a influência do capital estrangeiro aqui no Brasil. Durante todo o governo Vargas, ele vai enfrentar, né, essa reação dos capitalistas nacionais que tinham vínculos econômicos com os Estados Unidos e que eram totalmente contrários a essa sua postura nacionalista. Ok? E ele vai enfrentar a oposição desses setores que eram representados politicamente no Congresso Nacional pela UDN. Tá? Muito bem, então vamos adiante. Ora, Vargas havia recebido a economia nacional do seu antecessor Dutra, tá? Totalmente desarticulada, totalmente desorganizada. Isso em função daquela postura liberal adotada por Dutra em seu governo. Né? Então, nós já vimos que a inflação estava fora de controle, havia muito desemprego no país, a moeda desvalorizando e a dívida externa crescendo. Então, para tentar controlar esses efeitos negativos, Vargas vai, juntamente com o seu ministro, né, da Fazenda, o senhor Horácio Lafay, que aqui aparece, né, tá? Horácio Lafay, eles vão tentar buscar formas de superar todos esses obstáculos que a nossa economia passava nesse momento. Okay? A ideia era buscar novamente o equilíbrio nacional, o equilíbrio econômico, né, e retomar o crescimento nacional, certo? Entretanto, gente, isso não foi possível, né? O plano Lafay, ele não vai ter bons resultados. E a nossa economia continua desarticulada. Ora, isso, logicamente, vai ter conotações sociais, né? Então, em função da crise econômica, o poder de compra dos trabalhadores diminuiu bastante, né? Aqui durante o segundo governo Vargas. E ele vai enfrentar, então, manifestações de trabalhadores que exigiam a reposição das suas perdas salariais e também o aumento real de salário. Então, como exemplo de manifestações desses trabalhadores contra o governo Vargas, nós temos aqui, por exemplo, né, a marcha das panelas vazias e também a greve dos 300 mil que aconteceu lá em 1953. Né? Então, os próprios trabalhadores que representavam a base política de Vargas agora se manifestavam contra o governo, exigindo a reposição das suas perdas salariais. Certo? Pois bem, para tentar contornar, Vargas vai colocar no Ministério do Trabalho o senhor João Goulart, ou Jango, um político gaúcho que tinha livre trânsito junto aos sindicatos, né? E que era bastante popular, não só no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados brasileiros. Tinha a confiança dos trabalhadores. Então, Vargas vai colocá-lo como ministro do Trabalho. Certo? Num dos seus atos como ministro do Trabalho, João Goulart concede aos trabalhadores um aumento de 100% dos seus salários. Né? Ora, é claro que as elites nacionais, ou setores conservadores, né, industriais, grandes proprietários rurais, cúpula militar, entre outros, que eram representados pela UDN, eles não vão aceitar isso. Né? Então, Vargas vai começar a sofrer críticas, até porque se esse salário fosse concedido para o setor estatal, ele teria também que ser concedido para o setor privado. E os empresários alegavam que não tinham condições de arcar com a despesa que isso ia gerar. Então, Vargas começou a ser acusado pela UDN de estar pretendendo estabelecer no Brasil uma república sindicalista, está tomando medidas populistas, demagógicas. Né? As pressões foram tantas que Vargas vetou o aumento. E, diante desse veto, João Goulart se demite, certo? Só que os trabalhadores vão voltar a se manifestar novamente contra ele. E, diante disso, o próprio Vargas vai conceder o aumento aos trabalhadores, certo? Muito bem. Ora, em resposta a esse aumento aprovado por Vargas, né, a cúpula militar ela vai organizar uma manifestação contra o governo Vargas. Né? Essa manifestação vai ficar conhecida como o Manifesto dos Coronéis. Ok? 42 coronéis e 39 tenentes-coronéis, eles lançaram um manifesto, tá, criticando abertamente o governo Vargas. Inclusive, a relação entre o governo Vargas
e as Forças Armadas não eram muito boas, né? Durante toda a sua administração, tá? Foi uma relação de bastante conflito, o que deixava a suspeita de que, a qualquer momento, poderia ocorrer um golpe militar que poderia derrubar Wagner do poder, certo? Então, esse Manifesto dos Coronéis é apenas um exemplo disso, tá? Muito bem. Principalmente a aeronáutica, era o setor que era mais crítico a Vargas. Bom, nós temos aqui dois personagens que se destacaram aqui no segundo governo Vargas. O primeiro é o ministro João Goulart, aquele que propôs o aumento de 100% do salário, né? E que, por conta do veto de Vargas, acabou se demitindo. E o segundo é o guarda-costas de Vargas, chefe da sua guarda pessoal, o senhor Gregório Fortunato, que vai protagonizar um episódio, né, que inclusive vai marcar o fim do governo Vargas, o fim desse segundo governo Vargas, e vai implicar, inclusive, no próprio suicídio de Vargas, como nós vamos ver já já, ok? Então, vamos continuar aqui, vamos lá. Bom, então, a situação política do governo Vargas era extremamente delicada, né? Os setores conservadores, ou as elites nacionais, representadas pela UDN, cada vez pressionavam mais o governo Vargas, cada vez criticavam mais o governo Vargas, inclusive ameaçando de golpe militar. O maior inimigo de Vargas era o jornalista Carlos Lacerda, que era redator do jornal Tribuna da Imprensa e um dos líderes da UDN. Tá? Bom, esse jornalista ele vai ser vítima de um atentado que a gente vai chamar de o atentado da Rua Tondeleiros, que era exatamente a rua onde ele morava, certo? No Rio de Janeiro. Tudo bem. Então, em seus artigos, o senhor Carlos Lacerda não só criticava o governo Vargas, mas acusava de esquema de corrupção existente dentro do governo Vargas, chefiado pelo próprio irmão do presidente, o senhor Benjamin Vargas. Tá? Pois bem, então o que é que vai acontecer? Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas, tá? Ele teria supostamente contratado um pistoleiro para assassinar o jornalista Carlos Lacerda. Tá? E o pistoleiro resolveu cumprir a sua fatídica missão no dia 24 de agosto de 1954, certo? Pela manhã, quando o Carlos Lacerda estava voltando da redação do seu jornal. Então, nesse dia, ele estava retornando e, ao chegar à porta da sua casa, encontrou casualmente o seu vizinho, o Major Rubem Vaz da Aeronáutica. Então, nessa hora, o pistoleiro teria saído do seu esconderijo e atirado em Carlos Lacerda. Só que, ao invés de matar Carlos Lacerda, ele acabou assassinando o Major Rubem Vaz, da Aeronáutica. Carlos Lacerda teria escapado apenas com um tiro na perna. O pistoleiro se evadiu, né? Carlos Lacerda foi removido para o hospital e, lá mesmo no hospital, redigiu uma edição extra da Tribuna da Imprensa, acusando Vargas de ser o mandante do crime. Tá? Esse atentado teve grande repercussão. Os setores da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, a maioria do Congresso Nacional e até grande parte da população brasileira, diante desse acontecimento, vão exigir a renúncia de Vargas. Até porque o pistoleiro foi capturado e revelou que o mandante do crime teria sido Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas. Né? Então, se o mandante do crime foi o guarda-costas de Vargas, fica muito difícil se acreditar que o presidente não tinha conhecimento do mesmo. Tá? Vargas, porém, ameaçou, ele disse, só sairei morto do Palácio Capricho, que era o Palácio do Governo. Tá? Ele se recusa a renunciar, certo? Mas as pressões continuaram. Inclusive, as Forças Armadas começam a se mobilizar para dar um golpe e derrubá-lo. Ok? Então, diante disso, o que vai acontecer é que Vargas decide se suicidar. Tá? Então, ele preferiu o suicídio, mas não vai renunciar. Aqui nós temos, né, duas fotos. Uma retrata aqui o Carlos Lacerda sendo removido para o hospital, depois de ter pegado o suposto tiro na perna, e aqui já Vargas, né, após o seu suicídio, já no caixão, certo? Já durante o seu funeral, ok? Muito bem. Gente, esse suicídio de Vargas, até hoje, ele é cheio de controvérsias, né? Aqueles que conheciam Vargas mais de perto não acreditam que foi suicídio, né?
Eles falam que não seria da personalidade de Vargas se suicidar. Vargas não era um político de fugir de uma luta, certo? Então, o suicídio apareceu até para eles, até como um ato de covardia. Mas, por outro lado, há quem acredite que esse suicídio de Vargas foi sua última jogada política. Por quê? Vargas havia feito muito pelo trabalhador brasileiro, certo? O seu suicídio criou no país um clima de comoção nacional. A população saiu às ruas, em especial os trabalhadores, tá? Em memória de Vargas, e impediram os seus adversários, principalmente a UDN, de colocar no poder alguém identificado com o capital estrangeiro, certo? Ou alguém identificado com os Estados Unidos, de quem Vargas era grande adversário. Ok? Então, dessa forma, esse suicídio teria sido sua última jogada política. Né? Vargas joga contra o Congresso Nacional e contra seus adversários, a população, em especial os trabalhadores, e evita, assim, qualquer possibilidade de golpe. Ok? Muito bem. Nós temos aqui também a carta testamento. Ele, antes de se suicidar, teria deixado essa carta testamento, onde ele se despede da sociedade brasileira, em especial dos trabalhadores, que é a sua base política, e explica a sua atitude de se suicidar. Eu coloquei aqui alguns trechos, né, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre essa carta testamento. Então, vamos visualizar aqui. Vamos lá. A carta testamento de Vargas. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais, revoltados contra o regime de garantia ao trabalho. A lei dos lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo a caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Ok, pessoal. Bom, então vamos ficar por aqui. Tá? Próximo a gente dá sequência com outro governo também relacionado ao período populista. Um abraço, até a próxima.